Boa noite a todos. Venho saudar cada um na paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura da palavra. E hoje o Senhor vem nos falar das dificuldades, as recompensas, as admoestações e as instruções do Senhor para nós que somos discípulos de Deus. Então vamos nesta noite pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos o que a palavra quer nos falar e ter o entendimento aberto para as coisas de Deus. Porque aquele que aceita ao Senhor renega as coisas deste mundo, não aceita as coisas do mundo, e assim aceita o Senhor Jesus. Em tudo que ele vai fazer, ele pede direção ao Espírito Santo. Então vamos nesta noite orar e apresentar ao Senhor esta palavra, crendo que Ele irá falar conosco grandiosamente, nos dando uma semana abençoada através desta palavra, porque esta palavra é força para nós em meio às dificuldades. Então vamos orar e pedir a Deus para que Ele nos oriente através da palavra. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Senhor, te apresentar esta live, Pai, te apresentar esta leitura da palavra, Pai. Pai, eu venho pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo permaneça aqui comigo, Pai, junto com os Teus filhos, Pai, junto com aqueles, Pai, que irão ver esta live, seja hoje ou seja em algum momento, Pai. Pai, se esta palavra chegar ao coração deles, Pai, é porque tem um propósito, Pai, porque nós sabemos, Pai, que toda palavra do Senhor, Pai, é direcionada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, que o Senhor venha falar com pessoas, Pai. Pai, eu não sei o que eles passam, Pai, não sei o que eles precisam, o que estão sentindo, Pai. Mas o Senhor conhece, Pai, desde o nascimento até agora, Pai. Porque se eles estão com vida, Pai, é porque o Senhor está sustentando, Pai. É porque o Senhor está livrando, está guardando, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, fala com teus filhos nesta noite, Pai, através da tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Pai, que eu não venha falar de mim, Pai, mas que eu Pai, pelo Espírito Santo de Deus, Pai, para estar levando uma palavra, Pai, ao coração, Pai, daquelas pessoas, Pai, que nesta noite precisa de uma resposta, Pai. Preciso de algo do Senhor, Pai. E eu creio que Jesus irá falar contigo. Basta creres e esperar no Senhor, porque Ele tem uma promessa, uma vitória e uma resposta para a tua vida em nome de Jesus. Então vamos estar dando início na leitura. E hoje o Senhor nos coloca sobre o livro de Mateus 10, a partir do versículo 1, onde o Senhor vem nos falar das escolhas dos 12 apóstolos, os seus nomes. Porque muitos não o conhecem e não sabem os seus nomes, o nome dos 12 apóstolos. E hoje o Senhor vem nos falar que cada um teve uma missão que o Senhor direcionou. Cada um teve um trabalho diferente. E assim é para mim e para você. Cada um de nós temos uma missão a cumprir da parte de Deus. E todos os dias Ele nos dá a missão. Seja de pregar a palavra, seja de ajudar, seja de evangelizar, seja quaisquer for a missão, é direcionada por Deus. E muitas das vezes nós corremos desta obrigação. Porque é uma obrigação servir a ordem do Senhor, a obra do Senhor. Não que nós devemos ficar apegados esquecendo das outras coisas, mas nós temos que fazer a vontade de Deus, e esta obrigação é ler e meditar na palavra, ou seja,
buscar entendimento na palavra, obedecendo a palavra, porque a palavra é o que nos ensina. Então vamos estar dando início à leitura nesta noite, em nome de Jesus. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. E aqui o Senhor dá instrução para os 12 apóstolos, o que eles deviam fazer. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem das tuas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e os vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos seus gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedida o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que os falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservará até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre,
nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 partais por uma aze, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quando a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que estás no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. A quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Hoje o Senhor vem nos falar de uma palavra que foi da escolha dos seus 12 discípulos, 12 apóstolos. E o Senhor direcionou uma missão a cada um. O Senhor tem direcionado aos apóstolos para que eles tinham autoridade em nome de Jesus, que deu a seguinte instrução, que onde eles chegassem, eles falavam aqui, mas preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é uma missão para a minha e para a tua vida. Nós devemos procurar pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Não aquelas que estão de dentro da igreja, mas procurarmos aquelas que estão no mundo. Porque o mundo hoje ensina muita coisa errada. E o Senhor é a ordem para mim e para você, estarmos levando a palavra àqueles que não conhecem. Porque há muitos que se dizem cristão, dizem conhecedor da palavra, falam, eu amo Jesus, eu tenho Jesus na minha vida, mas nunca confessaram o Senhor diante do povo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E o que? Nós que somos cristãos, nós temos esta missão de estar evangelizando para estas pessoas. Muitas pessoas estão de dentro das igrejas, mas não conhecem Jesus, não conhecem a verdade, não entendem a palavra.
Porque, como aqui diz a palavra, as dificuldades. Ele fala aqui para nós no versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. E aquele que não compreende a palavra vai entender. O Senhor é para trazer bênçãos e vitória, mas Ele veio trazer a espada. Como pode? Como um Deus pode fazer isto? Mas por quê? Porque Ele não tem entendimento da palavra. Ele não tem conhecimento. E aqui também Ele nos fala, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Aí nós pensamos, mas que Deus que é esse que veio trazer divisão? Mas o que? O Senhor nos orienta nisso. Aquele que compreende a palavra tem entendimento. Ele não quer falar para nós ficarmos brigando, estarmos separados destas pessoas. Mas Ele nos fala que todo aquele que ama pai, mãe, filho, mais do que o Senhor Jesus, este não é digno. Por quê? Porque eles deram honra a pai, mãe e irmãos, e deixando Jesus de lado. E aqui ele fala, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que de mim, não é digno de mim. E ele fala, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, eu e você, cada um de nós temos uma cruz para carregar. Eu não posso carregar a sua, você não pode carregar a minha. Mas o Senhor pode nos ajudar a estar carregando esta cruz. E ele fala que aquele que acha a vida por causa do Senhor, que perde a vida por causa do Senhor Jesus, ou seja, muitas das vezes muitos vão querer nos matar. Mas o que? Aqueles que nos matam somente o corpo. Mas se nós estamos com Jesus, nós ganhamos a salvação. Então, para que nós ficarmos fazendo coisas erradas, matando o espírito e matando o corpo, onde haverá perdição? Nós perdemos a nossa vida. E hoje o Senhor nos fala, através da palavra, e a ordem que Ele nos deu era para cada um de nós, aqueles que é fiel a Deus, que busca na palavra direção, que aceita Jesus, aceita ser instruído pelo Espírito Santo. E Ele nos fala aqui, à medida que segui, pregai, que está próximo o reino do céu. Ou seja, Jesus está voltando e muitos não acreditam. Então ainda é tempo de você estar procurando alguém que conhece a palavra e falar, eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque há muitos que morrem sem conhecer Jesus. Porque ele pode viver a vida inteira dentro da igreja, mas não aceitaram Jesus, não conheceram. Eles aceitaram de boca, só dizendo, eu aceito Jesus. Mas o que? Não confessou diante dos homens, diante de Deus, diante da palavra. Porque aquele que aceita Jesus, ele muda a sua atitude, muda seu jeito de viver. E a pessoa que fala, eu aceitei Jesus, mas continua em atitudes erradas, esta pessoa está sendo falsa, mentirosa. Por quê? Como pode aceitar Jesus e viver para o mundo? Não tem como. Porque quando Jesus entra na minha e na tua vida, Ele faz algo diferente, Ele traz renovo, Ele nos muda, Ele nos transforma. E Ele faz de nós pessoas melhores, pessoas obedientes. Em tudo nós vemos o cuidado de Deus. Nós sabemos agir com prudência, não com imprudência, porque muitas das vezes nós vemos pessoas que se dizem cristãs, mas vem uma conversa, a pessoa fala algo, já é motivo de estar xingando, estar gritando, se alterando com a voz. Isso não é atitude de Deus, porque nós vemos que Jesus mesmo
descobrindo o traidor, mesmo sendo levado para ser crucificado, em momento nenhum ele alterou a voz chorando. Ele apenas chorou, que é o menor versículo da Bíblia que nos fala. Jesus chorou. Apenas duas palavras. E nós vemos que Jesus, a única alteração que ele teve foi diante de Deus, quando eles estavam fazendo a casa do Senhor, casa de mercadoria, casas de venda. Eles não estavam tendo respeito diante do Pai, diante do Criador. Aí nós vemos que Jesus, muitas das vezes, se indignou contra isso. Por quê? Porque havia algo de errado. E aqui ele instrui os apóstolos dele, que eles curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graças dai. Olha para ver a autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, que em nome de Jesus eles tinham autoridade de curar, de expelir demônios, para ressuscitar mortos, purificar aqueles que estavam leprosos, os enfermos. E ele nos deu esta autoridade para mim e para você. Dependendo da ocasião, lugares que nós chegamos, que a pessoa se encontra transtornada, nós devemos falar em nome de Jesus, eu repreendo este espírito mau. E se tu profetizar e creres com fé, ele terá que bater em retirada. Por quê? Porque nós profetizamos em nome de Jesus. E quando profetizamos em nome de Jesus, todo o mal tem que sair da vida, seja nossa ou dos nossos familiares. E ele nos fala que aquilo que ele nos deu nós não podemos cobrar. Muitas das vezes nós vemos as igrejas cobrando bênção. Isto está contra a palavra. Porque o que o Senhor nos dá nós temos que passar para frente, mas sem cobrar. Porém aqui ele nos fala no versículo 9: não vos proveis de ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Ou seja, aquele que cobra para fazer a obra de Deus, este não é digno. Ele tem que ser instruído pelo Espírito Santo, conforme Deus ordena. Ele tem que estar sendo instruído. E aí sim haverá recompensa. Mas aquele que faz o bem em troca, esta recompensa é inválida. Porque a nossa recompensa vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Oh, glória a Deus, aleluias! E nós não devemos esperar recompensas de mãos humanas, porque a nossa recompensa está nas mãos do Senhor. O nosso galardão está nas mãos do Senhor. E aqui ele nos fala, aquilo que ele nos deu de graça, nós temos que passar de graça. E ele nos fala, aqui, se nós formos entender a instrução que ele estava dando aos seus discípulos, porém teve um que o cobrou, que foi Judas Iscariotes. Cobrou 30 moedas para entregar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, aquele cobrou, nós vemos o salário dele. As 30 moedas veio tirar a vida dele. Por quê? Porque aqui ele já desobedeceu a ordem do Senhor, que não era para cobrar nada. Aquele que faz a obra do Senhor faz por amor. E aquele que decide seguir Jesus, as próprias pessoas o abençoam. Que aqui ele nos fala, ó, nem de alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ou seja,
tudo aquilo que nós fizemos para a obra do Senhor, nós seremos recompensados pelo Senhor. Então nós não devemos cobrar. Por quê? Porque a ordem do Senhor é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que estar obedecendo a Deus. E ele nos fala que quando nós chegamos, seja em casa ou seja em qualquer lugar, que nós fomos bem recebidos, a paz que está conosco repousa naquela casa. Mas se nós não formos recebidos, quando nós sairmos, aquela paz irá conosco. Porque nós iremos lá, mas a presença de Deus não fica. Por quê? Porque nós somos escolhidos por Deus. E onde chegamos há diferença, há mudança. E a paz do Senhor, que está conosco, chega naquele ambiente. E se não há como eles receber, ela voltará conosco. E ele nos fala também que ele nos envia junto de lobos, ou seja, junto de pessoas, que é o contrário da nossa pregação. Pessoas difícil de entendimento, de comunicar. Mas ele nos dá uma instrução, e esta instrução é preciosa para mim e para a tua vida. Que ele nos fala: sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. O que? Nós temos que ser simples, nós temos que ser prudentes. Nós não podemos chegar em qualquer lugar, ficar abrindo o nosso coração, ficar falando das coisas para as outras pessoas. Porque quando falamos, o inimigo destrói. E quando não falamos, Deus o abençoa. Porque o inimigo só destrói aquilo que ele sabe. E o que ele não sabe, ele não destrói. E o que? O nosso pensamento só Deus conhece. Mas a nossa palavra, Deus e o inimigo conhecem. E o inimigo anda do nosso lado dias e noite, esperando uma brecha para nos destruir, para destruir a nossa casa e a nossa família. E muitas das vezes nós temos visto isto, pessoas dando brechas, trazendo pessoas do mundo para dentro de casa. E isto o inimigo tem entrado e destruído grandes famílias. Famílias que viviam na presença de Deus, hoje se encontra perdido. Por quê? Porque deu brecha para o inimigo. E a vontade do inimigo é roubar, matar e destruir. E nós temos visto, muitos estão sendo destruídos, porque deram brecha para o inimigo. Trouxeram pessoas que não correspondiam ao nosso modo de viver. Porque é fácil de nós entendermos. O jeito que nós fomos criados, nós pretendemos passar para os nossos filhos. Por quê? Porque a nossa criação veio uma criação rigorosa, uma criação obediente, uma criação honesta, uma criação sincera. E o quê? Às vezes chega pessoas dentro da nossa casa que não se importa com o jeito dos seus filhos, fica falando palavrão, não tem respeito, seja diante da esposa ou diante do marido, não tem respeito diante dos filhos. E como nós podemos estar aceitando uma pessoa desta? Não devemos estar julgando, mas nós temos que saber conversar e não estar trazendo ela cada vez para próxima, porque a palavra nos fala que até o sábio pode ser corrompido pela pessoa do mau caminho. Por isso que nós vemos muitos cristãos de dentro da igreja hoje estão servindo a mundo, servindo a prostituição, o adultério. Por quê? Porque aquelas pessoas de fora o corromperam dentro da tua casa. Então nós temos que vigiar, porque é a ordem do Senhor. Sede, portanto, prudentes. Então vamos ser prudentes, vamos ver quem está entrando dentro da nossa casa. E não é vergonha
nós repreendermos. Às vezes chega uma pessoa, começa a falar palavras que não condizem com o nosso viver. Nós devemos chegar e falar, eu não aceito. Se você quiser vir, tudo bem, mas para trazer esta palavra, eu não quero. Porque a palavra tem poder. E se a pessoa sentir-se magoada, é porque Deus não quer aquela pessoa na tua vida. Eles podem falar, podem caluniar, mas aquele que está lá no alto, ele nos defende. Ele nos enviou o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele nos protege, ele nos guarda. Então nós temos que ter autoridade. Por quê? Nós temos que obedecer a Deus, não à voz humana. E muitas vezes nós aceitamos essas pessoas para não contrariar. Mas nós esquecemos que estamos contrariando o Criador, contrariando a Deus. Aí nós estamos fazendo a vontade das pessoas, mas contrariando a Deus. E aí nós perdemos a nossa salvação. Nós trazemos contenda para dentro da nossa casa, porque nós não obedecemos à voz do Senhor. E nós vemos também que ele nos fala aqui, que por causa de Jesus, ou seja, muitos serão odiados. Nós que pregamos o Evangelho, muitos irão nos odiar. Aqui no versículo 22, o Senhor nos fala: sereis odiados de todos por causa do meu nome, e aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. Ao nosso prêmio, a eternidade, a salvação. Porque, a exemplo, como eu disse aqui agora há pouco, se nós aceitarmos estas pessoas, nós estamos perdendo Jesus. Mas se nós fizermos a vontade de Jesus e não aceitar estas palavras dentro da nossa casa, nós seremos salvos. Por quê? E nós temos a oportunidade de trazer aquela pessoa para a salvação, de pregar o Evangelho. E o Senhor nos fala, temos que ser prudentes. E Ele nos fala que nós também temos que saber a nossa autoridade. O que? Como na nossa casa, seja o esposo e a esposa, eles têm autoridade dentro daquela casa. Mas ninguém tem autoridade naquela casa, a não ser Jesus. Mas o que? Chega uma pessoa de fora, começa a falar algo que não está agradando, você tem autoridade para pedir àquela pessoa. Não que você vai mandar ela embora, fala, mas eu não aceito isso aqui em casa. Aí o que? Isto é autoridade. E o que acontece? Nós chegamos em uma igreja, nós não podemos mandar no padre ou mandar no pastor. Por quê? Porque nós chegamos lá, nós vamos explicar para eles como pregar uma palavra? Não, eles têm autoridade sobre a minha e a tua vida. Isto o Senhor nos ensina. E na nossa casa nós temos autoridade. Então por que nós aceitamos pessoas que traz bebedeiras, traz palavras, traz muitas coisas do mundo para dentro da nossa casa? Isso nos prejudica. Isso destrói famílias. Famílias que eram edificadas em Jesus, hoje estão se desfazendo, porque nós demos uma brecha. E o inimigo entrou e está destruindo. E o Senhor ainda nos fala que nós podemos ter autoridade de repreender e estar corrigindo este erro. Porque muitas das vezes nós continuamos, nós não queremos corrigir. Mas hoje o Senhor nos fala aqui que Ele nos deu a instrução de curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Esta autoridade tem na minha e na tua vida. Mas o que? Nós temos que aceitar Jesus de todo o coração. Porque Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua. Porque Ele nos fala que até o cabelo da nossa cabeça estão todos contados. E tudo tem um tempo. Ele sabe aquilo que você suporta, aquilo que você está passando hoje. Aquela angústia, aquela aflição,
Muitas das vezes a ansiedade, algo tem tirado o teu sono, tem tirado o teu sossego. Mas o que? Jesus te conhece e Ele sabe o que você precisa. Mas você precisa tomar uma decisão, precisa ter autoridade dentro da tua casa, na tua família, não aceitando as coisas do mundo, porque o mundo nos traz a perdição, o mundo nos traz somente erros. E hoje o Senhor nos ordena que Ele nos deu esta autoridade. Se nós crermos e profetizarmos em nome de Jesus, nós podemos ter certeza que a nossa casa, a nossa família será restaurada, porque o Senhor é quem agirá. Por mais que nós erramos e dando brecha para o inimigo, mas o Senhor, Ele tem poder para fechar esta brecha, curar as cicatrizes, curar as enfermidades e curar tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Mas para isso nós temos que ter fé, temos que ser prudente, temos que buscar no Senhor as direções de Deus. E Ele nos fala também das recompensas. Quem recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, aquele que me enviou. Ou seja, nós temos que receber Jesus. A nossa recompensa vem de Jesus. A nossa recompensa não vem de mãos humanas. E Ele nos fala que se nós formos obedientes, aqui no versículo 41, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Olha para ver tanto que a palavra nos orienta e nos explica. Porque se nós recebermos um justo dentro da nossa casa, nós recebemos também de Deus o galardão justo. E aí o Senhor nos fala, se nós recebemos uma pessoa injusta, uma pessoa que traz fofoca, traz contenda, nós receberemos isto também. Porque é ordem do Senhor. Então vamos estar nesta noite pedindo ao Senhor que Ele nos oriente, que Ele abra o nosso entendimento, feche todas as brechas da nossa vida, seja física, espiritual, financeira, sentimental, para que nós, a partir do amanhecer, nós possamos compreender o que Jesus quer nos dizer, onde estamos precisando fechar estas brechas. Muitas das vezes nós abrimos brechas em telefones, o que nós dialogamos, buscamos as coisas por telefone. E o telefone é considerado uma bomba, não sabendo usar. Porque o telefone é a maior parte da destruição da população. Isto é uma brecha que nós abrimos. Às vezes nós abrimos no telefone uma brecha para estar conversando com a pessoa. E aquela pessoa fala algo que nós ficamos pensando. Amanhã nós estamos pensando, quando vem a pessoa, fala, vou ligar para esta pessoa para tirar uma ideia. Isto nós vamos puxando o assunto, e lá adiante nós vemos que já estamos dentro desta brecha que nós mesmos abrimos. Porque nós não podemos permitir isto. Porque, a exemplo, como se diz a palavra, nós temos que saber o nosso lugar. Como se diz, um homem, se ele for começar a conversar com a mulher por telefone, logo ele está em caminhos errados. Ou a mulher conversar com um homem, logo está em caminhos errados. Porque a palavra nos fala que no início a palavra tem como sabor de mel, mas no final é amarga. E aí a palavra nos fala que se nós ficarmos de papinho, não conforme diz a palavra, isso vai nos destruir.
Isso vai levar-nos à ruína. Isso nos tira toda a riqueza, seja espiritual ou riqueza financeira. Porque o Senhor não permite algo de errado ou escondido. Porque aqui na palavra ele nos fala, aqui no versículo 26, ele nos orienta. Isto ele fala, que às vezes nós conversamos em telefone em segredo. Às vezes tem um homem conversando com uma mulher em segredo no telefone. Assunto que só os dois sabem. Às vezes a mulher está conversando com o homem em segredo. Mas o que? Isto vem ser revelado pelo Senhor. Seja hoje, seja amanhã, daqui 10 anos. Seja no tempo do Senhor. Porque aqui no versículo 26 ele nos fala: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser escondido. Eu não entendo, não sei, mas a palavra me diz nesta noite que talvez esta semana você receberá algo, você descobrirá algo, porque o Senhor irá te mostrar, o Senhor estará te revelando, que muitos às vezes tramam ocultamente, tramam em segredo, mas o Senhor está vendo. E através da tua oração, da tua fé e do pedido de Jesus, Ele vem te mostrar toda a verdade. E muitas das vezes a verdade vem do jeito que nós não queremos. Às vezes a verdade vem nos angustiar, vem nos trazer aflição, depressão, tristeza. Mas nós podemos pensar e crer numa coisa, que aquilo é obra do Senhor. O Senhor está quebrando aquilo que muitas das vezes nós estamos sendo enganados. O Senhor quebra. E o Senhor nos dá uma nova oportunidade, porque aí Ele nos chama ao perdão. Nós devemos conversar com a pessoa e ver se ela está disposta a mudar, pedindo perdão. E ela também reconhecer o erro pedindo perdão. Porque aí o Senhor agirá. Mas se ela não estiver disposta a mudar, nós temos que deixar Deus trabalhar. Porque aí Deus trabalha da sua maneira. E aí é onde nós paramos e Deus começa a agir. Então vamos estar nesta noite apresentando o Senhor, a nossa casa, a nossa família. Vamos estar pedindo a Deus para que feche todas as brechas que muitas das vezes nós abrimos, não porque nós sabemos que estava abrindo as brechas, mas muitas das vezes por engano. Vamos pedir a Deus para que Ele venha fechar, que o Espírito Santo nos oriente e feche todas estas brechas da nossa vida. E que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque se nós buscarmos Jesus, nós teremos recompensa. Não por mundo, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. Mas o Senhor pode nos oferecer as coisas do mundo. Riquezas, bênçãos, família, casa e tudo. Mas o mundo não pode nos oferecer isto. Então vamos orar e pedir a Deus para que Ele entre em nossa família e transforma, livra, liberta, revela tudo aquilo que está escondido, que está no oculto. E eu creio que Jesus irá trabalhar na tua vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Pai, te agradecer pela vida de cada um, Pai. Pai, o Senhor sabe como tem sido a vida dos teus filhos, Pai. Pai, o Senhor sabe quantas vezes eles têm sentido angústia, Pai. Muitas das vezes uma tristeza, Pai. Muitas das vezes, Pai, estão atormentados nos seus pensamentos, Pai. Muitas das vezes eles param e pensam, Pai, por que está acontecendo isso? Eu não vou conseguir.
Tudo está indo ao contrário daquilo. Muitas das vezes a pessoa fala, eu sou forte, mas o seu coração está entristecido. Pai, venha quebrar, Senhor, todas as barreiras espirituais, Pai. Venha fechar todas as brechas, Pai. Venha fechar, Pai, tudo aquilo, Pai, que está tirando o teu filho da presença do Senhor, Pai. Pai, venha quebrar, Senhor, toda maldição, Pai. Venha mostrar, Senhor, toda a verdade, Pai. Tira todas as vendas dos olhos dos teus filhos, Pai. Pai, traga algo novo nesta semana para os teus filhos, Pai. Fala com cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, Pai. Vai ao encontro de cada um, Pai. E traga, Senhor, paz ao seu coração, Pai. Paz ao seu corpo, à sua alma, Pai. Para que eles venham compreender e entender, Pai, que eles estão buscando no Senhor, Pai, não nas coisas terrenas, porque a maior recompensa está nas mãos do Senhor, Pai, porque na terra é tudo ilusão, é tudo momentâneo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho pedir que aqueles que precisam ser curados, Pai, cura, Pai. Aqueles que precisam ser libertos, Pai, liberta, Pai. Aqueles que precisam abrir os olhos, Pai, abra os olhos dos teus filhos, Pai. Pai, aqueles que precisam, Pai, de algo da parte do Senhor, Pai, receba nesta noite, em nome de Jesus, Pai. E que teu Espírito Santo, Pai, esteja visitando eles, trazendo paz, alegria e um bom descanso na presença do Senhor Jesus, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento na tua presença, Pai. Pai, eu venho te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo esteja agindo na vida dos teus filhos, Pai, protegendo, guardando e livrando, e dando uma semana abençoada na paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram e aqueles que irão ver esta live. Que a presença do Senhor Jesus se faça real na tua vida. E guarda esta palavra da parte do Senhor para você nesta noite. Que o Senhor te chama para fechar todas as brechas. Não permitir que o inimigo venha tomar conta da tua vida. Mas que Jesus venha ser a direção, venha ser a sua segurança, venha ser a sua proteção, venha ser o seu amparo durante esta caminhada, porque a ordem do Senhor é: cada um tome a sua cruz e carrega. E nós sabemos que todos têm uma cruz, mas aquele que está com Jesus, a cruz é leve, mas aquele que está no mundo, a cruz é pesada. Então eu agradeço a todos em nome de Jesus. Gostaria de estar aqui pedindo que todos aqueles que sentirem no coração de se inscrever no meu canal do YouTube, se inscreva, Gilberto Silva, Grupo de Oração. E terça-feira nós estaremos fazendo live de novo às 22 horas, em nome de Jesus. Que todos tenham uma boa noite e um bom descanso na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.